Mia Khalifa ficou só 3 meses na indústria da pornografia, mas 3 meses que ela virou o nome mais procurado da internet no mundo inteiro. E ela continuou sendo um dos nomes mais procurados por muitos anos, mesmo depois de ter saído desse meio. Mas Jesus já tinha avisado sobre um cenário como esse há 2000 anos atrás. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você vê essa indústria da pornografia. Primeiro, Jesus descreveu exatamente o que prende Mia Khalifa até hoje. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 8, versículo 34, Jesus disse: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quando Jesus falou em escravidão, ele estava falando de alguém que perdeu o controle de si mesmo. Então é a pessoa que diz que vai parar e não consegue parar. Que sabe que aquilo está acabando com a sua própria vida, mas continua voltando para o mesmo lugar, mesmo quando não queria mais fazer. Olha o que aconteceu com a própria Mia Khalifa. Ela ficou apenas 3 meses na indústria da pornografia e depois decidiu sair, porque via algumas coisas de errado. Mas isso não significou que ela abandonou completamente esse tipo de conteúdo. Mais tarde, ela passou a produzir conteúdo adulto no OnlyFans. E isso faz a gente pensar em outra coisa que a própria Bíblia ensina. No livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, está escrito: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando uma pessoa se acostuma com um padrão de vida muito alto, abrir mão desse dinheiro não é uma decisão simples, principalmente quando o coração já ficou preso a este dinheiro, a esse lugar, a essa posição alta. Quem se torna escravo do dinheiro quase sempre encontra outro caminho para continuar ganhando o mesmo que esse caminho continue alimentando o erro. Ao mesmo tempo, milhões e milhões de homens continuaram presos ao conteúdo que ela mesma produziu. Muitos passaram anos procurando o nome dela através de sites pornográficos, assistindo aos mesmos vídeos e alimentando o mesmo pecado. Inclusive, isso acontece até hoje. Enquanto ela seguia a própria vida e encontrava outras formas de ganhar dinheiro, muita gente continuava presa ao ciclo que aqueles vídeos começaram. Foi exatamente isso que Jesus explicou. O pecado prende quem cai nele. Segundo, o que Jesus disse que você precisa fazer com seus olhos antes que seja tarde. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 28. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção de se deitar com ela, já adulterou com ela em seu coração. Jesus estava mostrando uma verdade muito clara, mas muito simples aqui. O pecado não começa no corpo, ele começa pelos seus olhos. Então, antes de chegar no fundo do seu coração, ele passa por aquilo que você escolhe olhar. É por isso que ninguém fica preso à pornografia de um dia para o outro. A pessoa olha uma vez, depois a pessoa olha de novo, depois começa a voltar cada vez mais. E quando percebe, aquilo já tomou conta de sua mente e do seu coração, até se transformar em um hábito maldito. Exatamente isso que aconteceu com milhões de homens que conheceram a Mia Khalifa. Gostando ou não, ela fez parte de uma indústria que ganha dinheiro chamando a atenção dos olhos das pessoas. Milhões de homens olharam para ela pela primeira vez, voltaram uma segunda vez, depois uma terceira vez e continuaram voltando durante anos para ver os seus vídeos. O que parecia ser só uma olhada acabou se transformando num pecado que prendeu muita gente e principalmente muitos homens. Jesus explicou esse processo quase 2000 anos atrás, antes da internet existir. Quando você entende que o pecado entra primeiro pelos olhos, também entende porque Jesus falou isso com tanta clareza. Se você, homem, continuar alimentando os seus olhos com aquilo que faz você cair, Instagram, TikTok, gatilhos, mais cedo ou mais tarde, isso vai chegar ao seu coração. E quando chegar ao seu coração, sair desse ciclo fica cada vez mais difícil. Foi por isso que Jesus começou falando do olhar, porque é ali que essa batalha quase sempre começa.
Terceiro, Jesus disse o que seria roubado de você, e você pode conferir agora se bateu. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus mostrou que existe um ladrão. Ele também mostrou o que esse ladrão faz e qual é o seu objetivo: roubar, matar e destruir. E isso não acontece de qualquer jeito. Isso acontece aos poucos. Primeiro ele rouba, depois ele mata e por fim ele destrói de uma vez. Agora pense no que aconteceu com muitos homens que passaram anos consumindo a pornografia. Primeiro, eles perderam o seu foco, porque uma mente acostumada com estímulos muito fortes começa a ter dificuldade para prestar atenção nas coisas da vida. Depois, perderam a vontade de correr atrás dos seus próprios objetivos, porque o prazer mais fácil faz a pessoa querer evitar tudo aquilo que dá trabalho e resultado a longo prazo. Depois, perderam a capacidade de criar um relacionamento verdadeiro com pessoas reais, porque a fantasia da tela nos vídeos pornográficos faz a vida real parecer sem graça. E por último, muitos se afastaram de Deus, porque o pecado trouxe o quê? A vergonha, costume e a mentira de que já era tarde demais para voltar. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 e 19, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Jesus já avisou sobre o ladrão, e Paulo mostrou que esse pecado também machuca o próprio corpo, e é algo pior, porque é um pecado contra nós mesmos. E a história de muitos homens que passaram anos presos na pornografia mostra que esse aviso era verdadeiro e é verdadeiro nos dias atuais. Aquilo que foi apresentado como prazer para você, para mim, acabou trazendo exatamente o que Jesus disse que o ladrão fez. Uma destruição que acontece aos poucos, quase sem a pessoa perceber, mas que vai atingindo toda a sua vida. Quarto, Jesus identificou quem estava por trás de tudo isso, e esse inimigo te escolheu de propósito. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desta era, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Jesus deixou bem claro que quem está por trás de tudo isso não é apenas a indústria, não é apenas o site e também não é a Mia Khalifa. Por trás de tudo isso existe um inimigo que sabe muito bem o que faz e tem um objetivo muito claro: manter você, homem, dormindo, longe de Deus e longe da missão que Deus colocou na sua vida antes mesmo de você nascer, homem. E agora vem a parte que esse inimigo nunca quer que você entenda. Ele não perderia tanto tempo tentando derrubar você se você não fosse importante. Um homem que não tem uma missão, que não faz a diferença e que não representa perigo, já está onde o inimigo queria. Por isso ele ataca com mais força os homens que, quando acordam, podem fazer a diferença para Deus e tirar outras pessoas das mãos do mal. O ladrão não rouba pessoas que não têm nada para ele roubar. Então o que você, homem, precisa entender é que existe uma guerra contra você, contra a sua vida, homem. Não contra qualquer pessoa, mas contra você. E a pornografia é uma das armas mais usadas dessa guerra, justamente para você. Justamente para parar você, fazer você ficar dormindo e principalmente afastar você de Deus. Entenda uma coisa, homem. Quando você entende que essa luta não é só sua força de vontade, mas é uma guerra espiritual, tudo começa a fazer sentido e a forma de lutar muda completamente. Inclusive, isso aconteceu comigo. Eu já fui um homem que estava dormindo e preso pelas correntes da pornografia. Mas graças a Deus, pelo poder de Jesus, eu consegui ser liberto. Então, se você quiser conhecer a minha história com a pornografia, como eu fui liberto, clica agora no link que está na descrição do vídeo ou clica no link fixado nos comentários que você vai direto para o meu vídeo da minha história. Ou até mesmo se você achar mais fácil e melhor, você pode clicar no quadrado que vai aparecer no final dessa tela, aqui no meio,
porque ele também vai levar você direto para esse vídeo da minha história, ok? Mas, enfim, esses são os 4 tópicos que eu te passei. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, aproveita agora para deixar o botão de like, porque isso mostra para o YouTube que esse vídeo é bom. E também mostra para mim que você gostou desse vídeo. E se você gosta desses assuntos, pornografia, evolução, principalmente numa perspectiva cristã, se inscreva no canal, porque eu posto muitos vídeos como esse aqui, tá bom? E também se inscreva aqui e vai lá no meu canal para você ver outros vídeos, tá bom? Então é isso e não se esqueça, conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Quer ver minha história? Clica aqui. Que Deus te abençoe pelo nome de Jesus.